Olá pessoal, eu enviei recentemente para vocês essa atividade de recuperação referente à tabela periódica. Essa atividade eu tive o retorno de 13 alunos, tá? E eu vou gravar para vocês agora uma devolutiva, tá? Sobre o que seria esperado em cada resposta. Tem algumas coisinhas que eu gostaria de comentar. De modo geral, vocês foram muito bem, mas tem uns detalhinhos que é importante a gente comentar, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a resposta de alguns alunos, tá bom? Não vou mostrar o nome, não é necessário. A primeira questão, para que serve a tabela periódica? Então, a função da tabela é, sem dúvidas, organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades. Perfeito, ok? Então, nós vamos comparar sempre com esse gabarito, tá? Então, vamos lá, para que serve a tabela periódica? Para agrupar os elementos químicos de acordo com as suas propriedades, tá? Então, nós vamos seguir aqui o nosso padrão de resposta esperada. Então, agora vamos comparar o que apareceu de resposta lá na pergunta número 2. Quais os responsáveis pela criação da tabela periódica atual? Importante perceber que é uma pergunta feita dando duas possibilidades de resposta. Um ou mais de um responsável, né? Então, vamos ver o que apareceu aqui como resposta. Olha, esse aluno, ele respondeu aqui, ó, Dmitry Mendeleev. Vamos ver se aqui tem mais um. Não, aqui é o questionário em si, né? Eu gostaria de trocar aqui os... Quem respondeu sem... Tá, não. Bom, voltamos aqui. Agora, vamos comparar com o padrão de resposta esperado. Dmitry Mendeleev, e mais tem mais um. Henry Moseley. Por quê? O crédito da tabela periódica se deve ao Mendeleev, sem dúvida. Então, ele foi o primeiro que organizou os elementos químicos em ordem crescente, mas de massa atômica, tá? O Henry, ele descobriu o número, ele determinou o número atômico de diversos elementos, e essas descobertas levaram à conclusão de que os elementos deveriam ser ordenados por ordem crescente de número atômico. Por quê? Existe uma coincidência, vamos dizer assim, em que átomos pertencentes a elementos diferentes têm mesmo número de massa. Então, poderia causar confusão. Agora, número atômico, não. Número atômico, cada elemento tem o seu. Então, se vocês assistirem o vídeo que eu gravei e disponibilizei aqui, ó, tá? Eu explico bem isso, né? A identidade dos elementos químicos é o número atômico. Então, é mais seguro, né? Então, perceberam que é mais seguro a organização da tabela por número atômico e não por massa atômica. Por quê? Número atômico nunca vai ter elementos diferentes, né? Com o mesmo número atômico. O número atômico é a identidade. Se muda o número atômico, muda o elemento químico. Então, na verdade, são dois os responsáveis pela criação da tabela periódica atual, Mendeleev e Henry Moseley. Como é organizada a tabela periódica? Então, vamos olhar aqui um padrão de resposta que eu recebi. A tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de números atômicos. Os elementos estão organizados indo da esquerda para a direita. Perfeito, tá?
tem mais alguma coisinha se a gente quiser complementar, tá? Então, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. A tabela contém 7 linhas, que são chamadas de período, e 18 colunas, que são chamadas de grupos. Basicamente, temos 2 grandes grupos, metais e não metais, tá? Depois, vai ter, então, os gases nobres, mas vamos dar uma descidinha aqui e olhar a tabela. Olha, aqui em azul, gases nobres, mas quem eles são? Não metais. Então, eu gosto dessa tabela aqui, ela é bem simples e bem prática, porque tudo que está em amarelo é metal, o que não for amarelo é não metal. Aí perceba que dentre os não metais, você vai ter os gases nobres, você vai ter o hidrogênio, que é um grupo de 1, tá bom? Tem alguns elementos aqui que são chamados de metalloide, porque eles estão aqui, ó, na divisória, né, entre metal e não metal. Então, algumas características deles são de metais, mas algumas são de não metais. Por isso, eles são chamados de semimetais. Ah, mas é metal? Não, não é metal. Então, eu digo assim, olha, 2 grandes grupos, metais e não metais. Fica fácil da gente interpretar a tabela periódica. Como são chamados os grupos de elementos químicos da tabela? Ó, aqui eu olhei as respostas que eu vi e eu percebi o seguinte. Olha lá, ó. Grupos de elementos químicos da tabela. Metais, ametais, semimetais, gases nobres, hidrogênios. Não é isso que está perguntando. A gente tem um livro de química lá na escola, eu vou pegar a ajuda aqui do livro de química, tá? Aqui é a página 114, gente. Olha, o scanner comeu o 1zinho, é o 114. Eu não sei se vocês estão com esse livro ou não, tá? Mas essa tabelinha, essa parte que eu escaneei é suficiente para mostrar o que eu preciso. Olha lá, ó. Nomes usuais para alguns grupos. Grupo 1, metais alcalinos, tem 1 elétron na camada de valência. Grupo 2, metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na camada de valência. Grupo 13, grupo do boro, tem 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, grupo do carbono, tem 4 elétrons na camada de valência. Número 15, grupo do nitrogênio, tem 5 elétrons na camada de valência. 16, calcogênios, 17, halogênios, 18, gases nobres. Então, aqui tem várias coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, para o termo camada de valência, que eu estou preparando uma aula para vocês, para a gente entender o que significa isso, tá? Então, a partir da interpretação do que é camada de valência, vai ajudar no estudo das ligações químicas, tá bom? Que mais? Vamos voltar lá onde nós estávamos. Lembra que a gente falou, então, que as colunas são os grupos? Então, aqui, ó. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos. 13, grupo do boro. Grupo do carbono. Grupo do nitrogênio. Calcogênio, halogênio, gases nobres. Perceberam que tem 5 grupos aqui que tem nomes especiais. Esse grupo aqui, ele é chamado de metais alcalinos terrosos, calcogênio, halogênio, gases nobres. E esse aqui, como que eu me referi a ele? Grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, certo? Então, vamos ler lá a resposta, o padrão de resposta esperado. Como são chamados os grupos de elementos químicos da tabela? Alguns grupos recebem nomes especiais. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 16, calcogênio. Grupo 17, halogênio. Grupo 18, gases nobres. Os demais grupos são identificados pelo primeiro elemento como o grupo do carbono, grupo do nitrogênio e por aí vai. Beleza, gente?
Localize a massa atômica dos seguintes dos elementos: potássio, cálcio, lítio, chumbo, hidrogênio e xenônio. Muito bem. Eu quero que vocês observem bem o que está escrito aqui, ó. Potássio igual 39,10 U. Cálcio 40,08 U. Lítio 6,9 U. Então eu quero que vocês observem essa letra U que está sempre depois do número. Vou comparar com uma resposta que eu recebi. O que tem aqui? Esse não tem. Pera. Tem sim, é aqui, ó. G. G é o que? É grama, né? Mas qual que é a resposta certa? É U. Então é preciso ficar muito claro o seguinte: quando eu uso o termo massa atômica, a unidade de medida da massa atômica é U, é a letra U, tá? O que significa U? Unidade de massa atômica, tá bom? Não é grama, é um padrão de referência para massa atômica. Eu tenho balança que mede massa atômica? Não tem, tá? Então, por que apareceu grama aqui, né? Então, não posso usar grama quando eu estou falando massa atômica. Eu estou falando, massa atômica é a mesma coisa de eu falar assim, a massa de um átomo. A massa de um átomo de potássio é 39 unidades de massa atômica. Mas então, e aquela coisa que a gente calculava lá em que dava 39 gramas? Então, aí é a massa molar, tá? Então, se aqui fosse, calcule a massa molar do potássio, tá bom? Massa molar, a massa de 1 mol. Mol não é uma quantidade, mol corresponde a 600 sextilhões de átomos de potássio. Bom, aí 600 sextilhões de átomos de potássio tem uma massa de 39 gramas, certo? Então, é importante fazer essa diferença. Se eu estou pedindo massa atômica, a unidade de massa atômica é a letra U, tá? E não G. Então, tem que ficar muito claro isso. G, grama, é para massa do mol. E U é para massa de um átomo, massa atômica ou massa de um átomo apenas, certo? Se alguém ficar com dúvidas nisso, pode me mandar mensagem, que de repente essa explicação ainda não clareou. Eu converso melhor sobre, eu coloco mais exemplo, tá bom? Aqui, localize o número atômico dos seguintes elementos. Bom, isso aqui tranquilo. Eu vi que vocês assimilaram tranquilamente, ótimo, perfeito. Lembrem sempre que a tabela periódica, ela tem uma legenda, e na legenda, então, eu vou olhar em que posição que essa informação está na tabela. Por quê? Tem tabela que o número atômico vem marcado aqui nesse cantinho, tem tabela que vem em cima, então se eu não tomar cuidado, muda essa posição e eu erro tudo, porque se eu usar massa no lugar de número atômico, eu faço um estrago nas minhas informações, tá? Então, é importante você ter isso em mente, tá? Eu sei já memorizei o número atômico de vários elementos mais comuns, então eu nem preciso mais olhar a legenda, né? Então, por exemplo, eu olho o oxigênio, eu sei que o número atômico dele é 8. Então, eu já bato o olho aqui, ó, para mim já fica automático que todos os números atômicos estão aqui, eu nem preciso olhar aqui. Mas é importante saber que o papel desta legenda é isso, é mostrar em que posição dentro desse quadradinho. Então, se vocês prestarem atenção, todos os elementos têm as mesmas informações, tá? Então, é isso que a tabela faz, ele dá todas as informações dos elementos. Então, ele agrupa tudo isso para ficar fácil da gente consultar. Então, gente, hoje a gente vive um período feliz. Por quê? Porque hoje a gente tem a liberdade
de consultar a tabela periódica, e foi para isso que ela foi feita, né? Para facilitar a informação. Mas quando eu fui aluna, quando eu tinha a idade de vocês, pasmem, a gente tinha professores que queria que a gente decorasse. Quais são os elementos do grupo dos metais alcalinos? E aí a gente tinha que ficar decorando. Aí a gente fazia frasezinhas para lembrar. Tipo aqui, ó. A galinha que roubou o cisco do frango. Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Era uma maneira da gente decorar isso para poder passar na prova. Olha que coisa mais importante, né? Nada a ver, tá bom? Então, quando você vai fazer um exercício, ou as informações que você precisa são fornecidas, ou a tabela é fornecida lá no seu caderno de prova para você poder consultar, tá? Então você tem que saber o que fazer com ela também, né? Não adianta você ter a tabela e não saber o que olhar nela. E aqui, localize o elemento que se encontra no grupo 2, período 2. Muito bem. Grupo 2 é esse daqui, período 2, então, o período 1 só tem 2 elementos, só tem o hidrogênio e o hélio. O período 2 é o próximo, então, grupo 2, período 2 é o berílio. Fiquem atentos que eu andei vendo aluno representando o símbolo do berílio como apenas B. Aí quem é o símbolo do B é o boro, tá vendo? Tá? Então, muito cuidado, você tem que ser assim muito fiel nas representações, porque é uma letra e você muda o sentido daquilo que você está fazendo, tá bom? Pessoal, eu não recebi esse exercício aqui feito, eu acho que eu não fui clara na informação. Eu vou pedir de novo, tá? Eu vou encaminhar novamente para vocês fazerem esse exercício. Mas para fazer esse exercício precisa assistir aqui esse vídeo, tá? Então esse vídeo tá explicando bonitinho como faz, beleza, gente? Ok, então. Obrigado, um beijinho para todo mundo.